Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiravam para condenar Jesus. Então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Judas, com remorso. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Essa é a tua questão. Então percebe que aqui mostra que os fariseus e os mestres da lei, eles só estão preocupados em cobrar a responsabilidade de cada um e seguir a lei, tá? Agora, e também fazer os sacrifícios, seguir a lei, né? Fazer o sacrifício em detrimento a um pecado, tudo conforme a lei manda. Porém, eles não têm envolvimento nenhum na aflição, no arrependimento, algo que está no sentimento humano. Eles não têm nada a contribuir, né? Aí ele fala que o que temos a ver com isso? Essa é a tua questão, né? Trate você, isso é contigo. Então, aqui Jesus nos mostra o quê? O único que veio para tirar o pecado, para tirar a aflição, para tirar qualquer tipo de sofrimento do ser humano é Jesus. Se você trai aquele que veio para te tirar, para te trazer o alívio, né, para te tirar do sofrimento, você não terá ninguém por você, tá? É disso que essa passagem trata. Aí ele continua aqui. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e... Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de... Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo, ele se chama Campo até esses dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata e o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Então aqui significa o quê? Aqui Jesus de novo nos mostra que quem é esse campo do oleiro? Qual é a finalidade desse cemitério? Era para receber os estrangeiros. Então os estrangeiros, após a morte terrena, ainda descansaram no campo que Jesus comprou com o sacrifício dele, tá? O sangue dele é que foi comprado, com aquele valor que foi comprado, aquele espaço para colocar os estrangeiros. Então percebe que ele veio e ainda dá repouso, dá descanso ali no local para estrangeiros. Não é para fariseus, não é para judeu, é para estrangeiros, são para gentios. Aqui aquele campo é usado, né? Então ele ainda, mesmo após ainda ele teve essa contribuição para com os gentios no mundo físico, tá? E aí já não é no mundo espiritual, é no mundo físico. Bom, Pilatos lava as mãos. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou. És tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus. Tu o dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciões, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles naqueles dias um criminoso, muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali havia reunido e propôs: a quem desejais que eu vos solte, a Barrabás ou a este Jesus, que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja.
E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faça nada contra esse homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciões influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhes: se é assim, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucifica-o. Outra vez insta Pilatos: por que cometeu esse homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucifica-o. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas, ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água. Lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças os dias sobre nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Jesus é humilhado e acredita. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Traçaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve, ó rei dos judeus. E cuspiram nele e, tirando o caniço da sua mão, espancavam-lhes com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe um manto e o vestiram com suas próprias roupas. E em seguida o levaram para ser crucificado. A crucificação do rei. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. E aconteceu que, após a sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sorte. E se acomodaram ali para o vigiar. Acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Depois, dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça, e exclamavam: ó tu, que destrói o templo e em 3 dias o reconstrói? Agora salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz, se és o Filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciões zombavam dele, vociferando: salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se. É o rei de Israel? Desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Pregou sua confiança em Deus? Então, que Deus o salve nesse instante, se verdadeiramente por ele tem piedade. Pois afirmou: sou filho de Deus. E igualmente ultrajaram os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. A morte de Jesus. Então profundas trevas caíram sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuravam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou em uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o céu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e a terra estremeceu. E fenderam-se as rochas, e os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados.
Percebe que aqui foi um movimento extremo. Quando ele liberou o espírito dele, que o espírito dele saiu do corpo terreno dele, que ele deixou a vida terrena, e o espírito chega no trono, ele rompe o véu. O poder desse espírito, ele rompeu o véu. E junto com esse momento, junto com o momento que esse espírito é recolhido, aí por que na consciência de Jesus falou, por que me abandonaste? Porque a vida de Jesus estava no espírito. Mas para que o espírito, para que ele pudesse voltar ao Pai, o espírito teria que abandonar o filho terreno. Então na mente dele, ele falou, por que me abandonaste? Mas ele teria que abandonar, porque ele iria sair, porque a vida estava no espírito. E a vida voltaria ao Pai. Né? Então a hora que ele entregou, o Espírito foi, aí o céu se abriu, o véu se rompeu. E uma coisa, ele trouxe a vida eterna para todos que haviam morrido no livre-arbítrio, no lado bom. Então o livre-arbítrio é uma gestão da alma para você escolher entre o bem e o mal. Mas ela não trazia salvação em si, a vida eterna, não está no livre-arbítrio, não está na alma. Está no Espírito, que Jesus trouxe. Então, quando ele trouxe a salvação, os sepulcros se abriram. E as almas que estavam aguardando para o momento para voltar, Jesus veio resgatá-las. Então, Jesus já fez o primeiro resgate das almas justas, tá? Que estavam aguardando, que estavam junto a Abraão. Tá? Todos os antigos que morreram na justiça de Deus, eles estavam esperando o resgate. E Jesus veio resgatá-los. Então ele fala que os sepulcros se abriram e muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados pelo Espírito. Né? E deixando as sepulturas logo após a ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram para muitas pessoas. Percebe? Jesus trouxe a vida eterna. Eles tinham feito o bem, mas não tinham um plano de resgate. Sem Jesus, Jesus é o plano de Deus para resgatar as almas boas. Tá? E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres observando de longe, eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, o sepultamento do corpo de Jesus. Ao pôr do sol chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. Teve ele uma audiência com Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou-lhe que lhe fosse entregue. Então José tomou o corpo e envolveu em um lençol limpo de linho, e o colocou em um dos sepulcros novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Estavam ali assentados em frente ao sepulcro Maria Madalena e outra Maria. Pilatos manda vigiar o sepulcro. No dia seguinte, isso é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor, recordamo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu: passados 3 dias ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, raptando o corpo, proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E esta derradeira fraude cause mais dano do que a primeira. Ao que ordenou Pilatos: levai convosco um destacamento e ide guardai o sepulcro, como melhor vos parecer. Percebe que eles estavam preocupados que fosse uma fraude a ressurreição de Jesus. Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro e, além de manterem um destacamento em plena vigilância, lacraram a pedra. Percebe? Então, porque ele falou que o templo eu reconstruirei em 3 dias, que era o momento que ele ia voltar, trazendo o Espírito Santo, o Espírito Consolador, para habitar em nós, e nós passaríamos até então de santuário, passaríamos a ser um templo. Então ele destrói o santuário dele,
E aí ele, depois de 3 dias, ele volta trazendo o Espírito Santo para habitar no templo que somos nós. Então, e aí como ele fez toda essa promessa que assim seria, os fariseus mandaram ficar em volta dos sepulcros para que ninguém entrasse lá e tirasse o corpo de Jesus e dissesse depois que ele ressuscitou, né? Então, irmãos, essa passagem de Mateus 27 é disso que se trata. Eu fiz um breve comentário e aí eu vou fazer a última de Mateus, que é Mateus 28, né? Então, obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.